Se a gente pegar um vídeo de um australiano montando o drywall que é ruim pra caramba, nós vamos se sentir bem. Então, por isso que a gente não pode fazer essa comparação. É isso que eu tô falando. Tem que pegar os montadores, a média dos montadores bons e comparar com os montadores bons pra saber o quanto nós estamos atrasados. Eu entendi, meu amor, o que você tá falando, mas assim, são assuntos, parece que... Eles se misturam, né? São dois assuntos diferentes, né? A gente não tá falando de comparar um montador bom aqui, como... A gente tá falando em geral. Montador, comparar montador, né? O cara que faz algumas coisas não dá nem pra você considerar montador, tanto na Austrália quanto aqui. Sim, eu tô- Isso. mas- Não, mas foi assim, o que eu falei. Quando eu sempre uso de comparação é Mas montador. eu tô falando no mercado geral. Eu tô falando no Brasil. Aqui, como assim mercado geral? Geral do quê? Você tá falando também de vender verdura e bola de futebol? Da minha vida, Eu nós não tá entendi. falando do quê? Esse podcast é pra falar sobre o quê? Mas você falou geral? Eu tô falando de drywall. falando da evolução do drywall, não do profissional, Em viu? geral, de todos os montadores. Eu não tô falando dos montadores já bons. tá. Eu tô falando de todos Mas os por montadores. que você tá falando de todos, até os que não sabem montar? Por que nós vamos colocar esse cara em discussão pra comparar com outro país? Mas porque quando a gente coloca na porcentagem de quanto o drywall tá evoluindo, esse cara também tá montando, meu amor. Ou não? Ou quem tá montando é só o Márcio, bola de gesso e o Arquitect? Não, mas ele não. Esse cara também não Sim, tá mas ele não está Quando evoluindo, você- mas não é porque ele tá parado na curva de evolução. É isso que eu tô interessa, falando. não Você está interessa, parado na não curva de interessa. evolução. Não, interessa sim. Lógico que Você tá parado na curva de evolução do Brasil. Você foi até onde a curva chegou. Porque daí pra cima ainda não chegou a mais. Você não usou determinada ferramenta porque essa ferramenta não chegou ainda, certo? Beleza. Passou um pouco a curva, Não, né? beleza. Mas O Eliel por quê? também, Mas por que o Ark várias- também. Agora o outro cara, ele não chegou na curva, ele não usufrui do que o drywall tá ainda disponível pra ele. É isso que eu tô querendo dizer. Mas porque ele não quer. Não, mas esse cara a gente não compara com um cara lá de fora, é por isso que eu tô falando. Os caras que tem 20, 30 anos no drywall e não evolui, porque ele não quer. A gente conhece pessoas. Sim, mas que estão trabalhando com esse é o visto detalhe, tutelado esse é o detalhe. Até hoje. Meu Arc 7, entre nessa discussão. Não, entre nessa discussão pra gente poder usar. Eu não tô- Tenta entender, tenta entender. Eu não É que o assunto misturou aí, tá? Só pra saberem. Tá misturando. Tá Eu tô misturado o falando assunto A, aí. tá falando B, É. e o Diego tá tentando falar. Mas vamos lá, A e o B. vamos lá que a gente tem Eu não tô tempo. falando- Vamos, eu não tô nós tem falando- tempo. Eu não tô falando mal do mercado do Brasil, eu não tô falando mal dos brasileiros. Eu tô falando que aqui tem muito montador bom pra caramba. Lógico que tem. Só que no comparativo de muito montador bom pra caramba, tem muito cara ruim que não quer saber de nada. Tem muito. Por exemplo, você cata um Enix, que é uma inovação da construção a seco do país, pô, um cara do Mato Grosso, 5 caras da Bahia, 3 caras do... Às vezes tem cara de São Paulo, falou, e aí, mano, vamos lá no Enix, é a inovação e a construção. O cara não quer nem saber, cara. Você entendeu? Quantos montadores, por exemplo, hoje estão no Enix? E quantas pessoas hoje precisariam estar aqui? Pouquíssimas pessoas que vêm pra cá. É pouquíssimas Mas pessoas. aí não é uma questão... Sim, sim, sim. É uma questão de Você conseguiu entender o que eu tava querendo dizer? Uma curva de evolução. Não tô comparando. Você tá comparando um nível alto de um montador aqui para um montador lá. É, mais ou Isso daí menos. é top. Não, mais ou menos. É que Isso daí é que eu quis dizer assim, ó. Nosso assunto, só pra clarear, né? Vai, Nosso vai. assunto. Vou desligar essa merda aí. Não, é pra você parar, Não, mas porque você- vocês misturaram as Não, coisas. calma, então vamos lá. Você está falando da evolução do drywall, vocês estão falando da evolução do profissional. Não, Exatamente. tá bom. aí. Não. Exatamente. Você tá falando da evolução do profissional. Não, eu tô falando da evolução do sistema, do em si. drywall. Então, mas a evolução do drywall em si depende da gente. A evolução do Não, drywall calma. em si depende de trabalhar Tá, corretamente. deixa eu só fazer uma dissertação, o Arc 7 fala. Rápida. Tá bom? Fala. Rápida, aí você vai falar. Posso falar? Só um minutinho, me dá só um minutinho. Não, só um minutinho. Não aperta mais isso aí, não. Olha só, presta atenção. Eu tô falando de evolução do sistema, tá? Evolução do sistema, beleza. Qual é a minha tese que eu tô falando? A evolução do sistema, ela independe do cara que é ruim e do cara que é bom. É um sistema evoluindo. O sistema evoluindo, você vai ver a curva da onde ele está pelos melhores. É por isso que eu usei a comparação dos melhores com os melhores. Você quer saber onde que o sistema do drywall, até onde que ele evoluiu no Brasil. Você vai olhar para quem executou aquele sistema, até onde o sistema chega. Até a curva de evolução chegou. Você não vai pegar um cara que não sabe montar, você vai falar, pô, o sistema tá evoluído. Mas aquele cara, ele não usa o sistema que está disponível para ele. Então, assim, nós sabemos até onde o drywall, o sistema evoluiu, pegando caras que sabem montar muito bem, que são top, e fala assim, esse cara
usa tudo que está à disposição para ele. É nessa curva que o sistema está. Aí você vai Aí eu não comparar concordo, com porque no você outro tá país. comparando o top que evoluiu, mas não quer comparar o que não evoluiu. Eu vou falar da evolução Ué, do sistema. Se você quiser comparar o que evoluiu, você também tem que comparar aquele que não está evoluindo. Aí você pega um mercado todo e faz dele um só. É o que eu estou tentando te falar. Eu estou pegando todos os montadores bons, todos os montadores Mas aí você está comparando o trabalho, não o sistema. Porque você está evoluindo o cara que não evoluiu com o cara que evoluiu. Eu estou falando a evolução do sistema como um todo. Eu tô pegando todos os montadores bons, todos. Vamos lá. Eu tô pegando 100 montadores bons, tops, diferenciados. Só que eu tô pegando também daqueles de 100 montadores bons, eu tô pegando 1000 que não quer saber de evolução. É isso que eu tô Mas eles não atrapalham a curva de A evolução nossa. evolução. acho que ele atrapalha Olha a só. curva de evolução. Como ele não atrapalha? Meu Senhor Jesus, cara, como que ele não atrapalha curva A de evolução aqui, O ó. cara que não quer nem Aperta, saber. aperta melhorar aí, o pô. poder. A Não, tá evolução, bom. a evolução. Fala, se ele não deixa ele não A parar e apertar o botão. evolução vem da. Tira esse botão daqui, Ana, pelo amor de Deus. Não, deixa aqui pra incomodar ele. Evolução vem de necessidade. Filho da mãe, tirou mesmo. Tá, saiu. Olha, ele entrou pra tirar. Tá no YouTube? Não, mas vai, do jeito que tá aqui. É isso aí. Eu não vou cortar nada, não. A evolução, Anderson, ela vem de necessidade. Se nós não temos necessidade, por exemplo, como neve é uma delas, não tem porque a gente querer trazer aquilo para o Brasil. Então, se alguns países são evoluídos por uma necessidade climática que não vamos alcançar como neve, né, não tem uma necessidade de chegar nesse ponto. Ah, mas nós temos uma placa especial, um perfil especial, porque nós temos uma condição especial. O Brasil não tem essa necessidade. Então, quando houver a necessidade, vamos evoluir conforme venha aparecendo os problemas. Não, mas aparecendo tudo. talvez Porque tem coisas que a gente não vai evoluir porque aqui não é necessário. Então, é isso que eu falo. Aqui nunca vai ser necessário uma chapa gigante, ó, porque aqui não tem casos assim. Muda esse tempo assim, a gente não vai evoluir, a gente não vai Mas conhecer. não tem, a densidade de usabilidade do drywall na cidade grande, em prédio. Não, mas então, sim, mas tem. Mas tem. Não, onde que tá a evolução do sistema? Né? Não é nos apartamentos, por exemplo? Não. Tirou? Eu tô tendo construção de light frame aí. Então, mas é pouco, entendeu? É pouco. Até chegar uma necessidade, por isso que eu falei, talvez não chegue, pode chegar, mas talvez eles não vão identificar, pô, a gente vai precisar gastar placas de linha para estar numa loja, uma placa de 4 metros, talvez. Mas, ô Anderson, se a gente começa a falar aqui que o Light Steel Frame ele tá evoluindo no Brasil, a gente tá falando de casas. Aí. Sim, tá ou falando até de prédio. casa. Então, a gente tá falando, beleza, de prédio, mas a gente tá falando mais de construções de casa. Mas a Chape 80 ainda consegue atender isso. A Chape 80 consegue atender, mas de 2,40, de 3, de 3,60 De 4, atenderia melhor. de 4, exato. Atenderia melhor, mas aí vai uma demanda desse tipo de casa. Inclusive o interior Está de São crescendo. Paulo. Mas isso faz parte de evolução. Está crescendo. Isso faz parte de evolução. Não, sim, Se a gente calma, não tem- sim. Se a gente não tem mercado para estar utilizando a placa de 3 metros, de 3,50, de 4, né? É porque a gente ainda não está tão evoluído. E é uma questão de logística também, viu, Márcio? Assim, Só da chapa, porque não tem necessidade de usar chapa ainda. Isso é demanda, isso não é evolução, isso é Não demanda. estou falando da chapa, a gente está falando de várias outras Não tá, mas isso é demanda. Isso é demanda. Tá, beleza. Então vamos lá. Para o sistema drywall evoluir, tem que ter construções. Necessidades também, né? Problemas de obra, né? Mas tem que ter construções. Tem muitos problemas para poder inovar. Tem que ter construção. Se não tiver construção, Deixa ele falar. Fala. Falar agora? Você Pode, deve, pode. cara. Olha aí, deve ter perdido bastante coisa, né, cara? Top, não mano. nada. O Anderson tá. Você é apresentador. Comece. Você não tem nem porque você tá no debate. Você deveria. É o condutor. Meio silencioso ali, olha. Você vai vender verdura também? Vai- Tá Desliga bom, ali. tá Vai bom. vender verdura também? Antes falou que ia vender Não, o verdura. cara me chamou de verdureiro. Calma, calma, Aqui agora, Me chamou de calma. verdureiro. Calma, toma água. Não, Calma, aí ele calma. fala pra mim que eu sou um montador top. Ele me chama de verdureiro. Você chamou aqui de vermelho? Fala que Ó, mas o médico quer falar, deixa ele falar aí, vai. Fala aí, fala aí. Deixa esses caras aí, Ed, vai. Não, tá bom. Então eu não vou interromper mais o debate. Se vocês ficarem tudo morninho aí, fica chateado comigo depois, Calma hein? aí. Quanto que tá o quilo do tomate mesmo? Pergunta se você tomate cru, pô. eu vou falar quanto tá o quilo da berinjela.